Um empate com gosto de derrota, é assim que a gente pode definir o 0-0 do Bahia diante do América de Cali nesta terça-feira, jogo de ida do playoff 16avos de final da Copa Sul-Americana, disputado na Fonte Nova em Salvador. O Rogério Ceni, claro, até porque o Bahia vinha de uma sequência para o seu terceiro jogo em 7 dias desde a volta do futebol após a pausa para o Mundial de Clubes aqui no Brasil, poupou algumas peças, mesclou alguns jogadores, sobretudo no setor de meio de campo. O Caio Alexandre dando espaço entre os titulares para o Nicolás Acevedo, a exemplo do Everton Ribeiro, que deu seu lugar ao Rodrigo Nestor, e também o Jean Lucas, que abriu espaço para o Michel Araújo. Portanto, sobretudo, o meio de campo da equipe do Bahia bastante modificado. O Cauli, que ora alterna entre time reserva e time titular, também começou jogando na vaga que disputa com o Ademir, na ponta direita do ataque do tricolor do Esquadrão de Aço. E assim, o Bahia fez um jogo dominante. O Bahia foi senhor das ações, o Bahia propôs o jogo o tempo todo, roubou muitas bolas no campo de ataque da equipe colombiana, que por sua vez teve seus problemas também, sem o Rafael Carrascal, o principal organizador de meio de campo da equipe após a saída do Juan Fernando Quinteiro, que deve ser consumado nos próximos dias para o River Plate. Sem o Dorvan Vergara, o ponta esquerda, melhor dizendo, artilheiro da equipe, finalizações de fora da área, ator de 9 gols com a camisa do América na temporada e, por consequência, artilheiro do time em 2025. E também sem o Éder Álvares Balanta, né, que é volante e organizador, também um meio-campista que distribui bem a bola, bastante experiente, que se lesionou ainda em maio e ainda não está à disposição e, portanto, não pôde ser uma peça utilizada pela equipe dos Diablos Rojos. Ainda assim, o América conseguiu, de certa forma, limitar o raio de ação do Bahia, fazendo algumas perseguições individuais. Nos primeiros 20 minutos, essas perseguições estavam um pouquinho meio que desconexas, né, mal montadas, e por consequência foram 20 minutos em que o Bahia criou muitas chances de perigo. O Lúcio Rodrigues perdeu gol, o Michel Araújo perdeu gol, também o Rodrigo Nestor teve chance interessante mais pra frente na primeira etapa, mas foi um jogo em que o Bahia, sobretudo no último terço do campo, pecou demais. Né? Chegou com muita eficiência, criou muito volume, os lados do campo funcionaram muito bem na primeira etapa, com Santi Arias e Eric Pulga fazendo os dois caras da extremidade. No segundo tempo, com o Eric Pulga e o Kaique, depois o Kaique mudando de lado e o Ademir entrando no lado direito do campo. Ainda assim, o Bahia, na hora de finalizar, pecou demais na escolha, na tomada de decisão e também na execução, o que deixou a equipe baiana sem conseguir furar a meta do Jorge Soto. Por consequência, o 0-0, que já seria complicado pensando no jogo do Pascoal Guerreiro na Colômbia, ainda ganhou um outro elemento de dramaticidade: a expulsão do Everton Ribeiro numa falta absolutamente infantil, uma cotovelada no rosto do Cavadia, meio-campista da equipe do América, muito bem expulsado pelo VAR, o capitão da equipe do Bahia, que vai ser desfalque no jogo da volta e, portanto, adiciona um tom ainda maior de dramaticidade para uma eliminatória que sugeria uma classificação até tranquila do Bahia pela diferença de nível de produção dos últimos tempos. O América nesta crise, perdendo e trocando de técnico, perdendo seus principais jogadores em termos de qualidade técnica no elenco, e ainda assim conseguiu esse 0-0 no jogo de ida, a ver o que a volta traz para o Bahia, pensando por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana para enfrentar exatamente o Fluminense.